Opa, chegamos aí, hein? Lulinha Paz e Amor já está aí com a gente. Ele, de fato e de direito, é o presidente da República Federativa do Brasil. E falo com prazer porque fui um eleitor do Lula, muito também por conta das políticas públicas que nós tivemos no nosso setor. Os programas que a gente falou em 2022, eu sempre deixei muito aberto isso. E até na hora de analisar também, enfim, a gente, depois você pode ver os nossos vídeos lá no canal do YouTube. A gente fez uma análise das propostas de todos os candidatos a presidente e a gente também fez uma análise sobre os planos que a gente tinha lá do governo Lula. E a gente deu uns pitacos também que eram até negativos em alguns pontos, mas a gente entendia e ainda entende que durante todo o governo do PT sempre foi muito bom para nós do Ministério da Cultura. A Vânia tá dizendo que a pronúncia dela tá ok. Obrigado, Vânia, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Então, eu não estava errando. Graças a Deus. Então, voltando aqui pro tema. Então, estamos aqui, o Lulinha voltou. E com ele a promessa que tinha, o Ministério da Cultura estava de volta. No último domingo, dia 1º de janeiro de 2023, ele voltou. E uma das promessas de campanha é que o Ministério da Cultura, depois de 6 tenebrosos anos, iria voltar. Se bem que no Ministério do Temer teve, não teve, era uma confusão. E o último do finado foi o que foi. Não vamos mais comentar mais isso. Mas depois de 6 anos a gente está aí de volta com o Ministério da Cultura de volta. E a gente... a cultura de volta, né? Durante toda a campanha o Lula fez inúmeras menções sobre o nosso setor, da importância do nosso setor para a sociedade, de como a cultura estava sendo bastante, mortalmente, insuportavelmente sufocada por toda uma despolítica de Estado, por assim dizer, né, em cima de nós, colocando a pecha de muita coisa que não era verdade, e a gente entrava ali como boi de piranha. E o Lula sempre estava falando sobre a importância de nós, fazedores de cultura, para a identidade e para o dia a dia da sociedade brasileira. E durante a posse dele, a cultura em muitos momentos ela foi citada não só pelo Lula, mas principalmente, logicamente, pelo presidente da República. E uma das primeiras coisas que ele tem aqui, ó, isso aqui para quem tá vendo agora pela primeira vez, a gente tem uma plataforma chamada Alcara no YouTube e nesses links que a gente daqui a pouco eu vou botar aqui, tá? Deixa eu pra Vânia e para quem tá assistindo também no Instagram. Eu vou colocar aqui agora, tá? Bora ver. Tá, tem essa plataforma aí, já chegou para vocês. Então, a gente também tem como uma das ferramentas de botar releases e notícias das coisas que estão acontecendo na plataforma e a gente sempre repercute no nosso canal aqui na Merak Play, tá? Então, para quem depois quiser ler com mais calma a matéria, tem o linkzinho que você pode abrir. E daqui a pouquinho a gente está com uma nova versão da plataforma que também vai ter essa funcionalidade de notícias e releases para quem quiser escrever ou ler o que está acontecendo na nossa área, tá? Mas voltando ao tema, uma das coisas que o Lula deixou muito claro aqui, tem uma coisa também que ele sempre falou na campanha da importância, né, da cultura para todo mundo, para quem é e para quem não é fazedor. Então, eu queria só citar isso aqui, ó, uma frase dele. Estamos refundando o Ministério da Cultura com a missão de retomar as políticas de incentivo e de acesso aos bens culturais interrompida pelo descaratismo nos últimos anos, leia-se governo do finado. Uma política cultural democrática não pode temer as críticas nem eleger favoritos.
disse o presidente em referência à perseguição promovida pelo governo Bolsonaro ao mercado da cultura. Então, é aquilo que a gente já estava citando também, e que todo mundo está muito bem claro de que foi uma coisa pavorosa que a gente viveu nos últimos 4 anos, né? A gente não só teve a torneirinha fechada, que é nosso direito ter, é nosso direito ter, e é isso que a gente tem que deixar claro, como qualquer contribuinte dessa nação, com os nossos direitos e deveres, a gente tem o direito de termos uma política cultural e de ter uma parte que não é quase nada referente a outras pastas para desenvolvimento cultural. E que isso foi alijado, e não só alijado, não foi só retirado, a gente foi tratado como animais, como pervertidos, como seres abjetos, ladrões do erário público, o que não é verdade. Como todo setor, a gente tem as nossas coisas, nossas qualidades, os nossos defeitos, mas somos feitos de profissionais que trabalham muito e trabalham para valer. Então, o que foi colocado nas nossas costas não era justo. E aí tem uma outra frase que eu acho que é linda também, que ele fala: que brotem todas as flores e sejam colhidos todos os frutos da nossa criatividade. Que todos possam usufruir sem censura e discriminação. Que aí ele fala da questão da perseguição, mas aqui essa frase também demonstra muito o que foi o governo do PT durante todas as execuções dos governos anteriores do Lula e até a parte da Dilma, apesar de no governo dela também ter dado uma baixa já no investimento, mas ela também investia. Quando ele fala que todos possam usufruir sem censura e discriminação, na minha cabeça vem logo uma palavra chamada descentralização. Ou seja, tirar o foco só da onde está os grandes centros de produção cultural e criativa do país e começar a ser igualitariamente ou proporcionalmente também oferecidos para outros estados com menos acessibilidade ou menos desenvolvimento. Enfim, o sentido é esse, para que possa ter uma relação mais justa nesse sentido. E isso aconteceu bastante durante o governo do PT, durante esses 16 anos, se não me engano, né? 16 anos. Com os pontos de cultura, com a Funarte também, pelo menos aqui nós somos da região norte, para você que está assistindo aí, sou de Manaus, e a região norte, durante os períodos do PT, tivemos muitos trabalhos e trabalhos muito bem enriquecidos pela Funarte, seja na dança ou seja no teatro. Circo também, circo agora está desenvolvendo, em Manaus o circo está desenvolvendo melhor dos últimos anos para cá, mas a gente teve uma preponderância de projetos, tanto de teatro quanto de dança, muito fortes nos governos do PT aqui do Amazonas e Belém também. Os outros estados da região norte teve desenvolvimento, mas ainda não, no meu entender, tá? Não tanto ainda na escala que teve para o Pará e Amazonas. Mas a região norte, nordeste, centro-oeste, enfim, nós tivemos um desenvolvimento cultural bem forte, bem focado para nós, porque sempre os editais tem algum ponto em que dão mais acesso ou oferecem mais oportunidades para quem é da região norte, nordeste e centro-oeste. Ancine tem muito isso também, tem uma pontuação diferente, tem algum quesito diferente para a região norte, por exemplo. Enfim, a Funarte também fazia isso, dá uma pontuação a mais, dependendo ali da questão, né, de orçamento para essas regiões menos desenvolvidas. E a gente sempre teve uma atenção muito forte durante esse governo. Então, a tendência é que esses 4 anos, essas coisas voltem com mais afinco, né? Como diz o outro lá, pior que não fica, porque a gente não tinha nada durante esses 4 anos, a não ser as leis emergenciais que não foram propostas pelo governo. E agora a gente tem um Ministério da Cultura, que a gente vai falar daqui a pouco,
e nós vamos voltar a ter políticas públicas. E além do presidente, né, também teve... foi importante dizer que isso até me surpreendeu, porque outras pessoas chaves durante o ritual de posse também falaram, né, a respeito do setor. Por exemplo, o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco até citou Fernanda Montenegro, a importância da cultura. Enfim, para mim foi muito surpreendente, né? Porque parece que virou o ano, virou a chavinha também na cabeça das pessoas e do nada, entre aspas, né? Porque quem tá entrando entra com esse foco melhor pra gente. Do nada a cultura entrou na pauta de novo e entrou bem. Fora isso, né? Fora o que é bastante importante dizer também, a representatividade em vários pontos dessa posse. A subida da rampa foi uma coisa de louco. Se você é de esquerda, se você é de direita, não tem problema nenhum, mas a gente precisa dizer, independente do espectro político, que a subida da rampa, do ponto de vista de identidade cultural, foi uma aula histórica, assim. Aquilo ali foi bastante significativo para dizer que a nossa miscigenação ainda está presente. E está presente muito forte. E foram essas pessoas, em grande parte também, que ajudaram a eleger esse governo. E tem uma foto também que mostra a subida de frente e no fundo as pessoas assistindo, né? Então, fora todas aqueles, entre aspas, personagens que estavam representando era uma representatividade de cada identidade da sociedade brasileira descriminalizada ou deixada à margem, aquilo ali, e tinham o povo de fundo. Então subia essas pessoas junto com o presidente, junto com o povo lá atrás assistindo. Então é uma foto muito linda que tem dizendo isso, o povo está subindo junto. As representações brasileiras estão ali, o índio, né, a comunidade LGBT+, enfim, catadora de lixo. Então aquilo ali também foi muito forte, no meu entender, nessa questão da identidade cultural, né? Foi uma coisa muito forte também. E o que me surpreendeu, como eu já falei, foram personagens que até então não tinham citado a cultura falando na posse sobre a cultura, né? Então, para mim isso foi um prêmio depois de tanto sofrimento que a gente passou durante esses 4 anos, ter a cultura aí, enfim, voltando ao foco, tendo a importância que ela sempre teve e tendo o carinho de ser lembrado, né? Eu, pelo menos, estava com um sentimento muito forte de abandono e de preconceito, enfim, situações pessoais que a gente vive como profissionais, que às vezes você tinha muita gente falando bobagem e de repente a coisa muda e muda para melhor. E volta a ser foco novamente, né? Não só o meu trabalho, mas o trabalho dos realizadores que estão aí afora. Então, a posse do Lula, em todos os aspectos, foi bem marcante. Mas também, do ponto de vista da cultura, foi uma coisa bem interessante também, da gente ver como perspectiva, como previsões, enfim, de como esse tema ele vai estar flutuando e vai estar agindo ali durante os próximos 4 anos. E felizmente, a gente está tendo o cuidado que a gente merece. Felizmente, nós vamos voltar a ser ouvidos, e não só ouvidos, mas vamos ter a oportunidade de oferecerem para a gente possibilidades para que a gente possa desenvolver finalmente o nosso trabalho de volta e dizer que o pesadelo acabou. Como dizia lá, o outro acabou. Não posso complementar porque senão pode cair, né? Mas acabou. Tá na hora de já ir, né? Já ir embora.
Então é isso, posse do Lula. Muita emoção, muita coisa bacana.